A graça e a paz do Senhor Jesus, meus queridos, tudo bom? Uma boa tarde a todos. Nós queremos fazer um momento aqui devocional, trazendo para vocês o Meditando nas Escrituras. Todos os dias nós postamos algum conteúdo de teologia reformada, ou escrito, ou por meio de áudio, ou por meio de vídeo. E nós estamos aqui então gravando aqui e trazendo as nossas meditações na palavra de Deus, compartilhando com você, para que assim também a sua vida seja edificada. Amém? Então, hoje, fazendo uma leitura bíblica diária, eu me deparei aqui com um texto bíblico muito interessante, escrito pelo sábio, pelo rei Salomão, um dos homens mais sábios da Escritura. Sabemos que a sabedoria de Salomão foi dado pelo próprio Deus em resposta à oração, e ele de maneira sábia, ele pede sabedoria, conhecimento para conduzir o povo de Israel. Deus se agradou do pedido de Salomão e, além de sabedoria, lhe deu muita riqueza. Sabemos que Salomão foi um homem muito rico. Infelizmente, no fim dos seus dias, cometeu alguns erros muito sérios, se envolvendo com várias mulheres e cometendo o pecado de idolatria. E posteriormente, o seu filho Roboão, que assumiu no lugar de Salomão, também continua a praticar coisas abomináveis aos olhos do Senhor, e o reino, que outrora era unido, o reino foi dividido. Então Salomão, ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve alguns provérbios, alguns conselhos para gerar em nós, nos seus leitores, a princípio aqueles que iriam ler esse livro de sabedoria, e também para nós, conselhos para que nós tivéssemos um coração sábio, uma conduta que de fato revelasse uma sabedoria que não é adquirido através de um livro, que não é adquirido através de você estar numa sala de aula. Essa sabedoria é uma sabedoria que vem diretamente de Deus. E por mais que Deus use meios para nos ensinar, mas me parece que essa sabedoria, ela não está diretamente relacionada àqueles que têm algum grau acadêmico. Porque até pessoas analfabetos, eles podem ter essa sabedoria a qual Salomão apresenta aqui no seu livro, no livro poético de Provérbios. Então, essa sabedoria vem de Deus. É uma sabedoria espiritual, não é uma sabedoria humana adquirida através de uma faculdade ou através de um curso, através de uma universidade ou através de um bacharelado em algum curso. Não. Essa sabedoria, ela é produzida na vida daqueles que temem ao Senhor, porque o princípio da sabedoria é o temer a Deus. Então essa sabedoria é uma sabedoria que nos leva a nos desviar de caminhos ou de práticas que não agradam a Deus. Então ele vai nos mostrar aqui em Provérbios 6, 16 e 19, Salomão vai apresentar aqueles pecados que Deus mais abomina. Sabemos que existe vários tipos de pecado. E se nós colocássemos esses pecados no ponto de vista literal, não há pecadinho, não há pecadão. Mas nós sabemos também que as consequências, elas são diferentes. A proporção do ato que fora cometido. Sabemos que até nas nossas leis também é assim. Por exemplo, existe uma diferença entre a pessoa roubar, por exemplo, 10 reais e 10 milhões. Foi um erro, foi um crime, mas a sentença ou
a consequência vai ser proporcional ao ato que foi cometido. Então me parece que na Escritura todo pecado é pecado, mas existem alguns pecados que a consequência ela é mais severa da parte de Deus. O juízo é mais severo, o castigo ele é mais severo por conta dessas práticas, né? E normalmente são aqueles pecados que nós não nomeamos ele ou pouco se fala sobre eles, porque os pecados que mais nós combatemos, por assim dizer, pela palavra, nas pregações, no nosso dia a dia, como família de Deus, como comunidade da fé, são aqueles pecados, por exemplo, de adultério. A gente foca muito no pecado de adultério, a gente foca muito no pecado de mentiras, enfim. A gente sempre dá ênfase a alguns tipos de pecado e acaba que esquecendo de outros pecados que também são pecados, que também Deus odeia, Deus abomina, Deus reprova na nossa vida, na nossa conduta. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Há um livro, né, Pecados Intocáveis, que ele fala exatamente de alguns pecados que parece que é normal, parece que a gente não trata eles tão grave quanto, por exemplo, o adultério. E aí Salomão vai fazer uma listazinha aqui, em Provérbios capítulo 6, 16 a 19, de pecados que Deus também abomina, de pecados que Deus reprova, e que certamente haverá um juízo, haverá o derramar da ira de Deus, uma disciplina na vida daqueles que praticam tais pecados. Né? E a gente precisa ficar atento a isso, porque às vezes nós não adulteramos, muitas vezes nós não cometemos aqueles pecados que mais damos ênfase, mas existem outros pecados que também pesam nessa balança e que Deus reprova tanto quanto o adultério, como qualquer outro pecado que é cometido. Todo pecado é uma afronta à santidade, à natureza de Deus. Então, Salomão nos apresenta aqui uma lista daqueles pecados que Deus abomina. E eu gostaria de fazer a leitura com você e nessa devocional fazer com que nós reflitamos acerca das nossas vidas, da nossa conduta e examinemos o nosso próprio coração à luz da Escritura para saber se esses pecados ainda estão em atividade, ainda nos dominam e nos faz pecar contra Deus, nos faz transgredir as leis de Deus. E aí é necessário que haja realmente confissão, quebrantamento, arrependimento de tais pecados, porque o pecado nos separa de Deus. O pecado gera morte espiritual. Então precisamos estar atentos ao nosso próprio coração, porque o nosso coração é uma fábrica de pecados. E precisamos sempre em oração fazer uma autoavaliação de nós mesmos, examinar o nosso coração e pedir para que Deus nos sonde, e que através da sua palavra Ele nos revele aquilo que está oculto, aquilo que está muitas vezes camuflado, por assim dizer, no nosso caráter, e nós não enxergamos, nós não vemos, a gente só consegue ver o pecado dos outros, mas não conseguimos enxergar esses pecados no nosso próprio coração. Então vamos ler aqui, fazer a leitura do texto. Provérbios capítulo número 6, 16 a 19, diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e aquele que semeia contendas entre os irmãos. Então nós temos aqui 7 categorias de atitudes, de ações que o nosso Deus aborrece. E há uma última, né? Salomão deixou aqui bem claro. Ele quer que a gente entenda que semear contenda entre irmãos é um pecado que pesa
no contexto da consequência, como Deus vê aquele que semeia contenda, intriga entre os irmãos, porque é uma quebra da lei régia, da lei real, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Essa lei moral de Deus que é revelado no Antigo Testamento e em toda a teologia do Novo Testamento, ela é apresentada pelo próprio Jesus, pelo apóstolo Paulo, pelo apóstolo Pedro, por apóstolo João, pelo apóstolo Tiago. O amor verdadeiro, sem fingimento, sem falsidade para com o irmão. Então aquele que semeia contenda, ele está quebrando essa lei régia, essa lei real do amor. E aí há um juízo de Deus de maneira mais severa, de maneira mais direta, naqueles que semeiam, aqueles que são, pregoeiros, disseminadores de contendas, de fofocas, gerando inimizades na família de Deus. Então, primeiro, essa listra ela é semelhante a uma semelhança com os mesmos pecados que Paulo apresenta, por exemplo, em Romanos 1 e também em 2 Timóteo 3. Depois você pode dar uma olhada lá. Porém aqui, o escritor Salomão, ele apresenta os pecados que Deus aborrece, que Deus sempre vai ser contra o pecado. E eu falei uma vez aqui e repito, aquela frase que Deus odeia o pecado e ama o pecador, a gente precisa ter muito cuidado com essa frase. A gente precisa, à luz da Escritura, entender essa frase, meus irmãos. Porque eu encontro na Escritura, e eu não vou ter tempo aqui de citar todos os versículos, mas nós entendemos, aquele que examina a Escritura cuidadosamente, e você pode fazer isso também, Deus, ele aborrece, ele odeia o ímpio, o perverso. O perverso aqui, irmãos, é aquele que ama a prática do mal. É aquele que maquina, é aquele que projeta e é aquele que executa. Ele se alegra no pecado, na maldade. A esses, diz a Escritura que Deus se ira com eles todos os dias. Deus aborrece o ímpio. Deus odeia o ímpio e vai lançá-lo no inferno, porque não há arrependimento, porque não há lugar de arrependimento no coração deles. Então eu não posso dizer que Deus ama todos os pecadores nesse contexto, porque a Bíblia deixa bem claro que há um tipo de pecador, que é o perverso, que é o ímpio, que ele está todos os dias, Deus se vinga, Deus se ira, Deus odeia esses pecadores impenitentes que não se arrependem. Claro que o verdadeiro cristão não se encaixa nessa categoria. Aí sim eu posso dizer que um verdadeiro cristão, ele peca porque a presença do pecado está nele. Portanto, Deus o ama, mas Deus odeia, aborrece o seu pecado, porque ele sabe que a presença do pecado ainda está em nós, que lutamos contra a natureza pecaminosa. Mas o ímpio, dizer que Deus ama o ímpio, dizer que Deus ama o ímpio, o perverso, mas odeia apenas o pecado deles, irmãos, isso é uma heresia. Eu sei que muitos podem até discordar, mas se a gente tiver uma fidelidade à exegese, à interpretação bíblica, essa frase está totalmente errada. Então, Salomão, ele deixa bem claro que os pecados que são cometidos, Deus abomina, Deus odeia, Deus reprova. Aí eu pergunto a você, é possível desassociar a prática do pecado do pecador? É possível fazer isso? Claro que não. O pecado está enraizado na nossa natureza. Como é que eu posso separar o pecado da minha natureza? Isso só vai ser possível na volta de Cristo. Porque quando Jesus Cristo voltar, aí sim, a presença do pecado vai ser anulado apenas no corpo, na natureza dos eleitos, dos remidos. Porque o que é mortal vai se revestir da imortalidade. E o que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. O eleito salvo, aí sim, ele vai ser livre
da presença do pecado, e o seu corpo será um corpo imortal, à semelhança do corpo ressurreto de Jesus. Mas isso só vai ser possível na vinda de Cristo. Mas enquanto nós vivermos aqui na terra, não tem como desassociar a natureza pecaminosa do pecado, propriamente dito, do ato que é cometido. Então é por isso que essa frase que Deus ama o pecador e aborrece só o pecado, ela está errada. Porque não tem como desassociar o pecado do pecador. E essa frase só tem sentido na vida dos salvos, que ainda pecam porque tem a natureza do pecado. Mas o perverso, o ímpio, não há sentido essa frase para eles. Não há sentido. Então vamos aqui rapidamente falar de cada uma delas de maneira muito breve nessa nossa devocional. Primeiro, a soberba. Aqui é olhos altivos. Essa soberba são aqueles que se julgam melhor do que os outros. Será que nós muitas vezes não somos assim? Examinando o nosso coração. Será que muitas vezes nós também não somos soberbos? Não nos achamos melhor do que os outros porque pregamos, porque cantamos, ou porque estamos em uma posição de honra? Enfim, a soberba é um pecado muito grave. O orgulho é um pecado muito grave. Desprezar as pessoas ou descriminalizar as pessoas por questão por exemplo, de valores econômicos, por cor, por raça, ou por nível de inteligência, ou por posição social, isso é um pecado grave. Se achar melhor do que as outras pessoas. Porque, no ponto de vista bíblico, todos nós somos iguais. Um dos pecados que Tiago condena, que é a acepção de pessoas, lá em Tiago capítulo 2, ou cometer ou fazer acepção de pessoas é um pecado contra Deus. É a quebra do mandamento de Deus quando a Bíblia diz que nós todos somos iguais e que nós devemos amar uns aos outros, sem fingimento, sem parcialidade. Quando nós tratamos alguns de uma forma e outros de outra forma, estamos pecando, estamos cometendo o pecado da parcialidade. E aí nós muitas vezes nos achamos melhor, o nosso coração é soberbo, é orgulhoso. Às vezes pelo que temos, pelo que possuímos, e é isso que Salomão está falando aqui. Esse pecado de soberba, irmãos, é aquelas pessoas que olham de cima para baixo, né? Aquelas pessoas que te olham assim já com aquele olhar de desprezo, com aquele olhar te humilhando, te rebaixando, mostrando, deixando bem claro que você não é nada, que ela é que é a tal, ela é que pode, ela é que consegue, ela que é a importante, a inteligente, sem ela ou sem ele nada acontece. Então esse é o pecado de soberba, são os olhos altivos. O segundo pecado aqui é o da mentira, né? É aquele que é a língua mentirosa, é aquele que omite a verdade, né? Aquele que nega ou adultera a verdade. Ou ele omite, ou ele nega, ou ele altera, ele adultera a verdade, com o objetivo de enganar as pessoas. Isso é um pecado, segundo o próprio Jesus, o pai da mentira é o próprio diabo. Ele é mentiroso desde o princípio, porque foi com mentira, foi com astúcia, foi com engano que ele enganou, de fato, Eva e Adão, né? Então, tanto a soberba quanto a mentira, o pioneiro, por assim dizer, desses pecados é o próprio Satanás, é o próprio diabo, que gera na natureza humana decaída, depravada, esses comportamentos, essas atitudes. Então, viver a verdade ou seguir a Cristo, quando ele mesmo disse que era a verdade, não viver na mentira. Aquele que vive na mentira, aquele que vive com máscara, dissimulado, falsificando a verdade, ou vivendo um engano e demonstrando o que não é, essa pessoa está vivendo de mentira. Tanto palavras como atitudes enganosas. E esse pecado Deus aborrece.
O terceiro pecado aqui que Deus abomina é a violência. É aqueles que derramam sangue inocente. Vamos entender o que é isso? Trata-se da violência que oprime, né? Mesmo quando o outro não lhe oferece resistência. Quando a gente oprime o próximo, quando esse não lhe oferece nenhuma resistência, mas nós estamos ali oprimindo, muitas vezes com palavras, né? E aí a gente precisa falar aqui diretamente aos casais, né? Quantas vezes o marido oprime a sua esposa e a esposa oprime o marido, ou os pais oprime os seus filhos e muitos filhos oprimem os seus pais. Isso é um pecado de violência, de opressão, através de palavras, de palavras que trazem feridas emocionais, de opressão, um tipo de prisão, né, de coação. Isso é um pecado, isso é um crime de violência. Né? E é quando o indivíduo fere, saqueia e mata por maldade ou por ganância. Né? A gente sabe que tem pessoas que literalmente elas roubam, elas matam só por perversidade, elas subtraem o que é do próximo e ainda tira a vida. Né? Mas também é um tipo de violência que eu não preciso literalmente agredir a pessoa ou roubar algo da pessoa, mas eu posso agredi-la, eu posso oprimi-la, eu posso feri-la com atitudes, com palavras, e fazer com que essa pessoa se sinta ferida por conta dessa minha ação, dessa minha altivez. Você observe que esses pecados eles estão sempre interligados. Certamente o soberbo ele tem a tendência de oprimir mais as pessoas. O altivo, por conta dele se achar melhor do que o outro, então ele acha no direito de oprimir, de ferir aquela pessoa. Né? E normalmente aqueles que oprimem, muitas vezes também eles se aproveitam do engano, da mentira, para cometer tal violência. Então veja que há uma escala de pecados que estão interligados. É um abismo, é uma prática que desencadeia em outras práticas também pecaminosas. Em quarto lugar, a maldade de coração, que ele fala aqui, aqueles que tramam projetos iníquos, mal em seus corações. O próprio Jesus disse que é do coração que brota todo tipo de pecado, todo mau pensamento. Né? Então, quando nós alimentamos o pecado no nosso coração, e nós não apenas alimentamos, tramamos, mas fazemos. Por quê? Porque há em nós o poder, né, de fazer aquilo que estamos tramando, que estamos projetando. Quantas vezes, né, o nosso coração, os nossos pensamentos começam a tramar ou pensar acerca de alguém ou acerca de alguma situação. A gente começa a pensar coisas, irmãos, absurdas, que se Deus colocasse esses pensamentos, né, essa perversidade assim num telão para que todo mundo visse, certamente nós ficaríamos envergonhados, certamente nós não teríamos nem sequer a vontade de sair de casa, de tão envergonhado, de tanto pensamento, de tanto desejo, de tanta coisa que às vezes brota do nosso coração. Graças a Deus que o regenerado, o transformado pelo Evangelho, ele luta, ele combate, né, na palavra, na oração, esses pensamentos ruins. Ele se enche de Deus, ele se enche do Espírito Santo, ele se enche da verdade do Evangelho para poder resistir, né, para poder submeter esse coração decaído, depravado, à Escritura, à palavra, se esvaziando de si mesmo, do meu eu, do meu ego, para viver o discipulado de Cristo, que é a renúncia de si mesmo, que é tomar todos os dias a nossa cruz e sofrer pelo Evangelho, mortificar os desejos da nossa própria carne, da nossa própria natureza, para nos submeter ao Evangelho de Cristo, para obedecê-lo, para amá-lo, para andar em santidade. É esse conceito que está na mente de um verdadeiro cristão. Mas nós devemos vigiar, nós devemos guardar o nosso coração, porque o pecado, a presença do pecado ainda está em nós. Então, essa maldade do coração, o que significa isso? Porque aqueles que usam sua
capacidade mental para tramar e para urdir o mal contra o próximo. É aquele que trama, mas é aquele que, além de tramar, ele executa, ele faz valer aqueles pensamentos perversos. Ele transforma em ação, propriamente dito, os seus pensamentos perversos. E aí, eles concebem projetos iníquos, mas têm pressa para executá-los. Né? Tiago vai dizer que é uma espécie de gravidez, né? Ele deseja o mal, ele engravida daquele desejo pecaminoso, ele alimenta aquele desejo pecaminoso e depois dá à luz ao pecado, executa o mal. É por isso que a tentação em si não é pecado, porque eu posso resistir à tentação, mas aqueles que se entregam à tentação, aqueles que cometem o pecado, aqueles que realizam aquilo que os seus corações estão inclinados a fazer, aí sim eles têm maldade nos seus corações, não apenas a maldade, mas a execução, né? a ação, o nascer, a concepção daquele pecado. E aí eu abro aqui um contexto, especialmente o adultério, por exemplo. Ninguém adultera assim da noite pro dia. Né? Eu olhei para uma mulher, já desejei ela, já vou... Não é assim. Você vai alimentando pensamentos, desejos, né? Coisas eróticas na sua mente. E aí depois você vai tendo liberdade de uma conversa, troca de olhares. Você vai alimentando aquele pecado, aquele mal, vai sendo ali, vai crescendo, vai aumentando no seu coração. Aí quando você menos espera, você está executando. Mas houve todo um processo que pode durar algum tempo, pode durar meses, até a consumação do pecado. Por isso que há uma frase de John Piper, quando ele diz que nós devemos atacar o inimigo, a tentação, logo quando ela surge. Devemos atacar no poder da escritura, no poder da oração e levar cativo a nossa mente a palavra. Atacar o inimigo. Logo quando ele tentou se levantar, quando ele esboçou alguma reação, alguma coisa, ataque aquele pensamento, ataque aquele desejo em oração e na palavra. Revestido das armaduras de Deus. E aí sim, nós venceremos o pecado. Em quinto, a crueldade. Quando ele diz aqui, aqueles que se apressam para correr para o mal. Os pés que se apressam a correr para o mal, aqui se refere aos que não apenas concebem projetos iníquos, mas eles têm pressa para executá-los. Eles não apenas projetam como a maldade do coração. Observe mais uma vez que esses pecados estão interligados. A soberba, a mentira, a violência, a maldade do coração. Né? Há um laboratório, há todo um esquema que vai nos seduzindo e vai nos levando a andar nesses caminhos que nos levam para a morte. É por isso que Salomão, ele inspirado pelo Espírito Santo, ele nos deu essa lista de pecados, para que examinemos o nosso coração e para que nos sujeitemos à palavra de Deus, para que a palavra, como um espelho, como um raio-x, mostre toda a feiura do nosso pecado, para que haja profunda convicção do pecado, genuíno arrependimento e abandono dessas práticas. E por último, penúltimo, em sexto lugar, o falso testemunho. Quando ele diz aqui, testemunha falsa que profere mentiras, é o pecado de inverter intencionalmente as coisas, inverter a verdade, inverter de propósito as coisas, para que o culpado seja tido como inocente ou o inocente como culpado. É as inversões de valores. A testemunha falsa, ela inventa, ela cria uma narrativa para poder se favorecer com aquela argumentação. Olha o perigo disso, irmãos. Olha o perigo dessas coisas. Diz respeito aqui à pessoa que vende a sua consciência e por conveniência se presta à vergonhosa função de coibir o bem e promover o mal. A pessoa que se vende
por interesses escusos a uma situação que a pessoa nem sabe. A pessoa nem conhece a causa de todo aquele contexto, mas se envolve e desboca em comentários, em mentiras, de maneira intencional, de propósito, para se favorecer com aquilo, a fim de prejudicar uma pessoa. Que é o boato, né? A fofoca, literalmente falando. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado o que falamos, porque nós seremos julgados pelas nossas palavras. Então todo essa lista aqui de pecados que Salomão nos apresenta é algo que a gente realmente, de fato, deve guardar o nosso coração. E por último, esse sétimo, que Salomão faz questão de dar ênfase a ele, porque parece que esse sétimo ele abre realmente assim toda a porteira, né, para qualquer outro tipo de pecado, que é aquele que semeia contenda entre irmãos. É o semeador de contenda. Certamente que o semeador de contenda, ele é um soberbo, ele é um altivo. Com certeza, seu coração é orgulhoso, porque muitas vezes ele faz isso movido pela inveja, pelo ciúme de prejudicar as pessoas, ou de se achar melhor, ou muitas vezes esse complexo de inferioridade faz com que a pessoa também haja de maneira a contra-atacar aquela pessoa a qual nós não nos alegramos quando essas pessoas crescem, quando essas pessoas conquistam alguma coisa. Há um sentimento de ciúme, uma inveja pelo irmão que está pregando, pelo irmão que está cantando, pelo irmão que conseguiu a casa própria, pelo irmão que conseguiu o seu transporte, pelo irmão que está trabalhando, pela família, pelo casamento do outro, pelos filhos do outro. A gente precisa, irmãos, examinar o nosso coração à luz da Escritura e ver, pedir para que o Espírito de Deus, para que o Deus Pai, através do Espírito Santo, nos revele, nos mostre se há algum pecado desses aqui no meu coração, no seu coração, para que haja arrependimento, para que aí sim nós possamos desfrutar de uma intimidade profunda com Deus. Olha o que é que diz aqui, na lista dos pecados a quem Deus aborrece, destaca-se um a qual ele abomina, o que semeia contenda entre irmãos. Esse é o pecado mais ignominioso aos olhos de Deus. É um dos pecados mais vergonhosos. Veja que a gente dá muita ênfase ao adultério, à mentira, a muitos outros pecados. Mas normalmente a gente não dá muita ênfase ao fofoqueiro. Aquele que fica, leva e traz conversa, que fica semeando intriga ali. Escuta aqui, leva ali. A gente não dá muita ênfase a esse pecado. Mas Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, deixa bem claro que o semeador de contenda é um pecado que Deus abomina, que Deus rejeita, é vergonhoso aqueles que praticam tal pecado. É o pecado da intriga, ou seja, daquele que semeia contenda entre irmãos. Se o maior de todos os mandamentos é o amor a Deus e ao próximo, o pior dos pecados é o semear contenda. Então nós temos um contraste. Se amar a Deus e amar o próximo é o maior de todos os mandamentos, o semear intriga, aquele que coloca um contra o outro, é o pecado que mais Deus abomina, que mais Deus odeia, que mais Deus reprova. Olha aí que coisa séria. Então, nós convivemos muitas vezes com irmãos que ficam intrigados, com irmãos, com igrejas que estão divididas, com cristãos que vivem sempre aborrecidos, sem se falar, sem viver na comunhão que o Espírito Santo gera, que deve ser uma das características da igreja, como era a igreja primitiva, o amor, a comunhão, a união. Mas por existir pessoas assim, semeadores de contenda, nem sempre há aquela unidade no corpo de Cristo. Mas esses que praticam tal coisa, e nós precisamos nos incluir aqui, porque às vezes nós falamos demais. Nós falamos muito e ouvimos pouco. E aí é por isso que a recomendação da Bíblia é: escute mais e fale menos. Tenha mais cuidado com palavras, com argumentos, com conversas, porque aquele que semeia contenda, ele está debaixo da ira de Deus. É por isso que tem muitos cristãos
que não conseguem desenvolver a sua maturidade espiritual porque são semeadores de contenda. Né? Se um indivíduo é conhecido como filho de Deus por ser um pacificador, e bem-aventurados são aqueles que são pacificadores, que é aqueles que são os bombeiros, né? Que apagam o fogo da contenda e não incendeiam mais ainda algum tipo de fofoca ou de conversa. Devemos ser pacificadores. Devemos apaziguar as coisas. Isso não tem nada a ver com omissão. Isso tem nada a ver com concordar com o erro. Mas existem momentos que a gente precisa se calar. A gente precisa fazer silêncio e suportar por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, por amor ao meu irmão. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, os que promovem contenda entre irmãos são objetos do maior desgosto de Deus. Deus está triste, muito triste, com muitos de nós que semeamos contenda, que semeamos intrigas, fofocas, inverdades acerca dos irmãos, gerando inimizades. Né? De repente eu tenho até uma visão boa daquele irmão, mas por conversas, por semeadores de contenda, fomos chamados para ser semeadores da paz, da palavra, e não semeadores de contenda. A gente começa a olhar de maneira desviada, distorcida para aquele nosso irmão, porque alguém já foi lá e já fermentou fofoca e contenda no coração daquele irmão. Nada fere mais o coração de Deus do que alguém viver causando intrigas e promovendo desavenças e provocando contenda entre os irmãos. Deus não tem prazer nos que vivem semeando contendas. A alma de Deus abomina o pecado da intriga. Queridos irmãos, que possamos examinar o nosso coração e à luz desse texto, possamos entender que o nosso Deus é santo e Ele requer de nós santidade. E viver em santidade é algo que tem a ver com uma busca constante, uma vigilância constante diante dos nossos desejos, diante da nossa velha natureza. Porque o pecado está aqui, que nos induz à mentira, à soberba, à violência, à intriga, que nós examinemos o nosso coração. E se há alguma prática como essa em mim ou em você, que nós nos arrependamos diante de Deus com sinceridade, para que assim possamos desfrutar de uma vida plena, de alegria, de comunhão, de intimidade com o Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, Tu nos sonda e nos conhece. Senhor, se há algum pecado aqui, Senhor, desse apresentado aqui por Salomão em nosso coração, o Senhor venha nos limpar, o Senhor venha nos perdoar, que o Senhor venha gerar em nós uma profunda convicção desses pecados e entender a gravidade deles. E aos pés do Senhor, nós te rogamos perdão, nós te rogamos que o Senhor nos dê um coração puro, limpo, Pai, para que seja agradável a Ti, Senhor, a nossa vida, como cheiro suave diante do Senhor. Que o Senhor olhar para nós, o Senhor nos limpe, nos liberte de tal prática, porque o desejo do nosso coração é Te agradar e Te louvar. Obrigado, Pai Santo, pela Tua palavra e pela morte de Jesus Cristo, que nos deu vida e nos libertou dos nossos pecados, para que vivamos não para nós mesmos, mas para a Tua glória. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até nossos próximos vídeos. Se inscreva aí no nosse canal, compartilhe esse conteúdo e que o Senhor Jesus te abençoe. Amém.